Stélio, que já está aqui nos dando a honra da presença, é o co-curador da temática desse ano do Flipos 2012, 90 anos da Semana de Arte Moderna em Poços de Caldas. E, para nossa alegria, nós contamos com a presença de dois ilustríssimos escritores aqui que vieram prestigiar vocês, viu? Luiz Fernando Veríssimo, Zenir Ventura, que se encontram sentadinhos ali ao fundo, fizeram questão de vir prestigiar a mesa de vocês. Obrigada, viu, escritores? Obrigada mesmo. Gostaria agora de convidar, então, o professor Stélio Marras, para que ele faça, então, as apresentações dos nossos ilustres convidados na mesa de Antropologia e Antropofagia. Eu já chamo o Pedro e o Renato, por favor, e aí a gente vai para lá e conversa. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Antes de apresentar os convidados, nossos convidados aqui, agradecer a Gisele e também dizer o seguinte: nós precisamos, em tempo, corrigir algumas informações aqui da programação, sobretudo relativas à mesa de hoje. Embora a professora Beatriz Perrone Moisés, colega do Renato, lá no Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, não tenha podido vir, ela acabou de voltar de campo, em Macapá, e se encontrava francamente esgotada, enfim, não deu para vir. Mas, de todo modo, aqui na programação consta o nome dela como Leila Beatriz Perrone Moisés. Na verdade, o nome dela é Beatriz Perrone Moisés. Leila Perrone Moisés é a mãe dela. E aí, então, aqui nós temos um primeiro parágrafo sobre a conferência dela, que diz respeito a Beatriz, mas o segundo parágrafo diz respeito à mãe dela. Também corrigir o título da palestra, da fala do Pedro, não é? Deixa eu ver se eu consigo. Sim. Repete no final o título da palestra do Renato. Então, corrijam isso. Eu peço desculpas, né? Afinal, eu não tive participação na escrita dessa publicação, também não na revisão. Então, mas, enfim, estamos em tempo de corrigir, estou corrigindo aqui com vocês. Ok, essa mesa, então, Antropologia e Antropofagia, com o professor Renato Stutman, como eu disse, do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Ele, como o Renato, como o Pedro, é etnólogo, ou seja, um antropólogo especialista em populações indígenas. Pedro Cesarino Niemeyer, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, também antropólogo desse tipo, ou seja, etnólogo, antropólogo especialista em populações indígenas. Eu já passo a palavra para eles. Um mediador não tem que fazer muito mais do que isso, né? Passar a palavra. Só apenas dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui com os dois, porque são, eu diria, os dois antropólogos mais, eu diria, luminosos da minha geração, os que eu acho os mais importantes. Faço essa declaração aqui. E passo a palavra, eu esqueci de combinar quem falaria primeiro. Quem quer falar? Se querem tirar para o ímpar? Tira para o ímpar. Quer começar? Então, Pedro fala para a gente a antropofagia e as desconexões imaginativas na cultura
brasileira. Boa noite. Queria começar agradecendo o convite para falar aqui para vocês e dizer que, na verdade, eu vou fazer muito mais um bate-papo, muito mais uma conversa do que uma palestra, tá? E isso também não vai ser feito a partir do ponto de vista de um especialista, seja em Oswald de Andrade, seja no modernismo, mas sim de um etnólogo, tá? Então, bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que, para um etnólogo especializado nos povos das terras baixas da América do Sul, ou seja, especificamente na Amazônia, às vezes é um pouco difícil de se deparar com um texto como o texto do Manifesto Antropófago, que vocês devem conhecer, né? E que, de alguma maneira, parte de uma imagem construída em cima de um imaginário geral do que seriam os povos indígenas, ou de um legado específico dos povos indígenas, que é a tal da antropofagia, né? Que se diferencia muito daquilo que, hoje em dia, os etnólogos passam a conhecer de uma maneira mais sistemática sobre esses povos, especificamente aqui no caso dos povos falantes de línguas tupi, né, da costa brasileira. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns desses contrastes que a gente poderia fazer entre uma imagem modernista ou primitivista dos povos indígenas e uma imagem mais etnológica, antropológica desses povos indígenas, para depois desconstruir um pouco a minha própria fala e dizer que esse tipo de leitura ou de crítica etnológica a uma construção modernista, né, tem as suas limitações, porque ela nos afasta daquilo que poderia ser ainda interessante de se pensar sobre a antropofagia do Oswald de Andrade, né? E na medida em que isso ainda lança questões diversas para o panorama contemporâneo que a gente ainda está começando a entender, tá? Então, quando a gente lê alguns trechinhos do Manifesto Antropófago, do tipo, eu peguei aqui umas passagens, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente, por exemplo, né? A gente fica pensando em quem é esse nós, né? Quem é essa coletividade que está por trás desse tipo de enunciado do manifesto. Evidentemente que os povos indígenas não fazem parte necessariamente desse nós, ainda que nós imaginemos que eles façam parte. Por quê? Porque os povos indígenas já estavam aqui antes do Brasil existir, né, e continuam existindo, e possuem uma noção de humanidade distinta dessa a noção de uma humanidade universal que está sendo pressuposta pelo manifesto, né? Então, de alguma maneira, a ideia de construção de um país, né, de uma nação brasileira com a sua autonomia cultural e a sua autonomia filosófica e política, faz parte da ideia de invenção desses primeiros brasileiros, que seriam os povos ameríndios, e que, no entanto, não fizeram parte dessa mesma invenção, né? De alguma medida, então, os povos indígenas que estão aqui não partilham dessa mesma necessidade de se afirmar enquanto brasileiros, e de se afirmar de uma maneira autônoma com relação à Europa, né, que está por trás de um manifesto modernista como esse, né? Então, esse primeiro, só a antropofagia nos une, né, essa ideia de uma humanidade universal, ela é construída de uma maneira distinta daquela através da qual os próprios povos indígenas se imaginam enquanto seres humanos, né? Em seguida, se a gente pega uma outra frase do tipo, foi porque nunca tivemos gramáticas nem coleções de velhos vegetais, que a gente encontra lá no manifesto, a gente vai ficar pensando de novo nesse nunca tivemos, nós quem, né? Quem nunca teve gramática? Evidentemente, mais uma vez, não são os povos indígenas que ainda existem por aqui, até porque eles têm gramáticas, né? Todas as línguas indígenas são estruturadas em cima de gramáticas, como qualquer língua humana, né? Complexas, e também através de noções próximas, que a gente poderia chamar de uma botânica, de uma zoologia, ou seja, eles têm formas próprias de pensar sobre a natureza, de classificar o mundo, etc., que são, de alguma maneira, próximas daquilo que constituiu a ciência moderna, né, que foi uma aproximação que o antropólogo Claude Lévi-Strauss, francês, conseguiu mostrar ao longo da obra dele, né? Então, isso só para a gente compreender um pouco que essa ideia de que alguém que nunca teve gramática, né, ou mais para frente, como se diz, como a gente lê no manifesto, de uma gramática surrealista, né, parte mais da ideia que se tem do que é um primitivo, um índio,
para os fins de constituição de um manifesto modernista do que dos próprios índios propriamente ditos, né? Então, então, em seguida, tem outros enunciados do tipo a magia e a vida. Tínhamos a relação de distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignatários. E sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas formas gramaticais. Então, aqui, de novo, Oswald ele parece se contradizer, porque antes ele dizia que nós nunca tínhamos gramáticas, né? Depois diz que havia algumas fórmulas gramaticais capazes de transportar a magia e o mistério, né? No entanto, as gramáticas das línguas indígenas também não são essas algumas formas, né, gramaticais, uma gramática rudimentar, uma gramática primitiva, né, elementar, próxima, né, da imanência, enfim, das coisas, né, que se imagina no manifesto, né. E depois, mais adiante, a gente lê: mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. De novo, esse nós quem? Né? Não são os povos indígenas. Os povos indígenas, evidentemente, têm a sua lógica de pensamento, né? O seu pensamento é um pensamento lógico também, muito embora não seja lógico tal como o da ciência moderna ocidental, né? Então, enfim, isso é importante porque, às vezes, ainda hoje, em 2012, a gente tende a tomar a imagem dos povos indígenas brasileiros, ou que estão no Brasil, mas que não são do Brasil, né? Através de uma imagem modernista, romântica, né? Esses dois tipos, essas duas imagens, uma delas que o Oswald vai desmontar, né? Que é a imagem do índio romântico do José de Alencar e tal, que depois, para o Oswald, ele vai substituir isso por um índio, digamos assim, mais mau, né? Um índio mau, e não um índio, o bom selvagem, né? Que é o selvagem do José de Alencar. Ele vai, de alguma maneira, substituir pela figura do canibal, né? Que é essa figura que serve como um disparador para o tipo de problema que a antropofagia modernista precisava resolver, né? Então, esse tipo de imagem ainda é um pouco aquela que a gente guarda, né? E, no entanto, ela se afasta bastante do que, de fato, acontece, ou daquilo que a gente consegue imaginar, que os antropólogos conseguem pensar e investigar e descobrir sobre os povos indígenas atuais, né? Bom, essa ideia de uma contradição aparente, né, no Manifesto Antropófago, primeiro se diz que nós nunca tivemos gramática, depois se diz que nós tínhamos algumas formas de gramática, né? Ela não indica uma inconsistência do pensamento do Oswald de Andrade, pelo contrário, como o Benedito Nunes, que é um dos especialistas na obra do Oswald de Andrade, mostrou, ela é uma ferramenta constitutiva, ela é uma forma positiva de constituição do pensamento de Oswald de Andrade, porque, de alguma maneira, Oswald de Andrade não é um pensador real, como dizem o Gilles Deleuze e o Félix Guattari, em um trabalho que se chama Os Mil Platôs, né? Eles fazem uma distinção entre dois tipos de pensamento ou de ciência, uma ciência nômade e uma ciência real, né? A ciência nômade é aquela que se elabora através de intuições, de imagens, de fragmentos desconexos, aparentemente desconexos de pensamento, de contradições que parecem incoerentes, mas que, na verdade, guardam um sentido profundo de uma articulação fragmentária, contestadora, subversiva e não necessariamente linear, coerente no sentido da concatenação de ideias e da montagem de ideias em um corpo de explicação teórico, claro, né, que é a tal da ciência, digamos assim, real, né? De alguma maneira, o Mário de Andrade se aproxima um pouco mais dessa figura de um modernista que tem uma construção de pensamento linear, mais coerente, mais próxima de uma ideia de antropologia científica, né, de uma investigação etnográfica. O Mário de Andrade conhecia com um pouco mais de detalhe as próprias línguas indígenas. Ele, para construir o Macunaíma, se aproximou de uma das grandes fontes etnográficas, que é a obra do Theodor Koch-Grünberg, né? E do que o Oswald. O Oswald era muito mais fragmentário, dispersivo, né? E, por um certo lado, também muito mais iluminador do que o Mário, né? Eu, pessoalmente, acho isso.
Mas então, isso só para dizer que essa aparente contradição do Manifesto Antropófago, na verdade, ela não é uma contradição, né? Ela guarda uma estratégia específica de crítica da tal da gramática taxonômica, classificadora, científica, europeia, ocidental, erudita, né, livresca. É muito mais a isso que se refere dessa figura de alguém que não tinha uma gramática, do que aos índios propriamente ditos, né? Ou seja, o Oswald de Andrade não procurava de alguma maneira tratar dos povos falantes de línguas tupi da costa, né? Ele procurava construir uma figura primitiva que poderia servir para abalar a moral e o cânone racional científico herdados da colônia europeia, né? Então, de alguma maneira, também, se a gente for pensar nos modernistas, enfim, Picasso, Brancusi, né, Giacometti, nos escultores e nos pintores europeus modernistas, mais ou menos dessa mesma época, eles também não estavam preocupados exatamente em entender a escultura africana ou os escultores que fizeram aquelas máscaras na África, né? Eles estavam preocupados em transportar alguns elementos que interessavam a eles daquele tipo de produção das máscaras africanas que chegavam nos museus da França ali na época, né? E da Europa toda, para resolver problemas da pintura ocidental, da noção de representação mimética ocidental, né? Então, de alguma maneira, você tinha alguma propriedade formal da arte africana que solucionava um problema da estética ocidental, né? E, de alguma maneira, também, essa é a ideia do primitivo, a ideia da pulsão psicológica, disruptiva, agressiva, misteriosa, selvagem, etc., de uma imagem do primitivo, também servia para desestabilizar a moral, né, enfim, a religião e todas essas bases seguras do Ocidente, né? Então, isso é um pouco só para a gente tentar, né, entender que a constituição da figura de um primitivo, dessa primitividade no modernismo, não é, em primeiro lugar, um retrato dos povos indígenas, nem dos povos africanos, nem dos povos da Oceania, etc., mas, em segundo lugar, não é algo a ser descartado de uma maneira ingênua ou precipitada por alguma ressalva etnológica ou antropológica, como se isso não tivesse um papel e uma função dentro do quadro de problemas, de questões que eram colocados pelo modernismo naquele momento, né? Então, isso é um pouco que eu queria, essa diferença que eu queria um pouco traçar aqui, né? De alguma maneira, tem um filósofo francês que chama Jacques Rancière, que tem uma noção, ele chama de partilha do sensível, né? É como se a partilha do sensível indígena, ameríndia, né, o mundo através do qual a sensibilidade e as ideias se organizam ali, não fosse a mesma do modernismo da década de 20 em São Paulo, né? Os problemas da década de 20 em São Paulo não são os mesmos problemas dos povos tupi, muito embora a gente tenha herdado uma imagem dos povos tupi que vem daí, né? Bom, isso posto, eu gostaria de dizer que, de alguma maneira, ainda que diversas questões do modernismo... Eu não estou controlando muito o meu tempo aqui, eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Eu também não. Alguém controla o tempo? Enfim, alguém diz aí, tá, quando tiver que parar. Em algum momento. Outra questão interessante, depois que a gente faz um pouco essa breve digressão etnológica, é de pensar que hoje em dia, enfim, tem posições diversas de autores distintos sobre a continuidade e o legado da antropofagia e tal, mas de fato uma das questões que não faz mais tanto sentido é você imaginar a antropofagia como uma contestação unilinear, né? Colônia, metrópole, certo? Da tentativa de independência de uma cultura da sucursal, né, com relação à cultura do centro europeia, né? Porque hoje em dia a cultura já se pensa de uma maneira muito mais plural e muito mais múltipla, muito mais multifocal, ou pelo menos se imagina capaz de pensar assim, né, do que naquela época, né? Isso até certo ponto é um pouco enganoso, porque a nossa cultura ainda é bastante europeoide, digamos assim, a gente se pauta demais por referenciais que são estrangeiros, né? E aí ainda eu acho que a coisa contestatória da antropofagia vale, né? Mas de toda forma a gente tem aí um mundo multipolar ou multifocal, com diversos atores em jogo, tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista cultural e econômico, etc.,
que fariam com que uma nova visão da antropofagia tivesse que se, né, enfim, dar conta de diversos outros referenciais intelectuais, conceituais, estéticos que estão em jogo hoje. Um dos quais é o próprio referencial ameríndio, indígena, né? Não, a própria antropologia avançou muito no estudo e no diálogo com os povos indígenas, e os próprios povos indígenas também têm sido cada vez mais protagonistas e interlocutores possíveis dessa cultura letrada, cosmopolita e tal que a gente partilha, né? Então, para que a gente pudesse levar adiante alguma lição antropofágica, que eu acho que fica, né, a gente teria que aplicar essa lição sobre os próprios... A gente teria que estar, digamos assim, aberto para a possibilidade de que os próprios povos indígenas viessem nos antropofagizar, né, e nos devorar, da mesma maneira que se imaginava enfim, que os modernistas eram capazes de devorar os europeus, né? A gente também vai ter que saber devorar os chineses, porque os chineses também cada vez mais estão presentes, né? E os africanos, os nigerianos, enfim, um monte de gente que está engrossando o caldo daquilo que se constitui como cultura e como conhecimento hoje, e que é um caldo maior, número 1, do que os referenciais europeus, né? E número 2, do que essa imagem do primitivo que foi constituída aí no modernismo, né? Então, se a gente tirar um pouco essa imagem do primitivo e tentar imaginar o que pode ser enfim, um Bororo, um Yanomami, um Marubo, algum interlocutor indígena real, assim como algum interlocutor chinês real, né, a gente tem que imaginar que a nossa noção de deglutição cultural e de devoração daquilo que interessa do outro, né, só interessa aquilo que é do outro, né, a gente tem que imaginar que isso é algo hoje ainda extremamente desafiante, né? Até porque a gente já não vive mais só sob a égide do dilema da identidade nacional, né? Que era um outro problema que também estava bastante, que pautava, né? Ou enfim, esses manifestos do Oswald de Andrade, né? Não é mais a questão da identidade nacional tal como ela existia nesse momento que movimentaria alguma reflexão antropofágica, um procedimento antropofágico, né? Então, eu acho que eu estou fazendo aqui um curto-circuito. Eu conversei um pouco antes com o Renato, a gente partilha muitas ideias próximas sobre o que a gente poderia dizer hoje aqui. Então, provavelmente, o Renato vai completar lacunas minhas, vai aprofundar outros temas, vai voltar em alguma coisa através de uma outra perspectiva, tá? E eu espero que isso ajude a nossa troca de ideias aqui. Então, acho que um outro dilema também que é bastante importante para a gente pensar sobre alguma continuidade ou alguma maneira de se devorar a própria ideia da antropofagia hoje, né, é aquele dilema que vem um pouco dessa continuidade, que você tem uma retomada da antropofagia na década de 60 e 70, né, pela contracultura e tal. E depois, da década de 70 para frente, você passa a ter uma diluição dessa potência transformadora e disruptiva e contestatória da antropofagia e da contracultura, do tropicalismo, né, ao longo da década de 90, né, 80 e 90. Então, o que acontece? Até a década de 60 e 70, você cria uma coisa que se chama subjetividade flexível. É uma noção que tem sido trabalhada aí por alguns psicanalistas. Eu estou me referindo aqui ao trabalho da Sueli Ronick, que é uma crítica de arte psicanalista, e ela diz que essa ideia de uma subjetividade flexível, que é a que criou grande parte das referências culturais e artísticas que a gente conhece, Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc., né, entra em crise a partir da década com a hegemonia do modelo neoliberal da década de 90 para frente, porque essa mesma ideia de uma criação flexível e irreverente passa a ser usada para criar a imagem de mercado, a imagem dos mundos imagem de mercado que a gente tem, com os quais nós somos bombardeados o tempo inteiro, né? Então, hoje em dia, a própria ideia da irreverência antropofágica, ela virou um produto, virou uma imagem empresarial, uma imagem de marketing, né? Quanto mais irreverente for a propaganda da Vivo, da Claro, sei lá do que, melhor, mas ela vende, né? Então, aquilo que era uma ferramenta extremamente poderosa de contestação e de criação e de quebra, né, de
modelos impostos, etc., que foi inventada e foi aprofundada pelos modernistas e depois pela contracultura, se transformou em uma ferramenta de domesticação do imaginário, da potência de imaginação, né? Então, é como se a gente tivesse essa herança antropofágica renovada pelo tropicalismo amortecida, né? Ou transformada ela própria num outro mito, né? O próprio mito dos ícones do tropicalismo, etc., que assombra ainda a cultura nacional e que impede, de alguma maneira, de fazer com que a gente encontre uma outra originalidade, uma outra abordagem, que a gente dê uma outra contribuição característica, né, dos anos 2012, enfim. Mas isso eu acho que, enfim, são dois dilemas que a gente teria pela frente para pensar, né? O primeiro é essa diluição da tal da subjetividade flexível em torno de uma antropofagia hipnotizada ou zumbi que, enfim, que serve para colocar a criatividade a serviço, né, do mercado e tal. E que faz com que a gente já não tenha mais, você não tem mais direita, esquerda claras, você não tem um oponente político claro, muito embora as situações de desigualdade social e hoje em dia também do caos ambiental sejam gravíssimas, né? Mas você não tem mais nem essa batalha clara da relação colônia-metrópole, nem a ideologia assim dita, né, ideologia marxista, que foi importante para o Oswald em um determinado momento, né, da trajetória dele. Você não tem mais grandes divisões de campo, você também não tem mais o problema de constituir uma identidade cultural, uma identidade nacional, e você tem esse mundo um pouco amortecido, um pouco sem ação, um pouco com uma esfera pública esvaziada, né? Ninguém mais tem o mesmo tipo de relação com o público e com a política que se tinha na década de 70 e também antes, né, nas primeiras décadas do século XX, e que cria um panorama bastante estranho, assim, para a gente tentar reativar essas potências que são ainda tão fundamentais, né? Eu acho que, de alguma maneira, o que se tem é a possibilidade de passar, entre outras coisas, a aprender diretamente com esses outros interlocutores que, ao longo desse momento, puderam emergir e ter uma posição de protagonismo mais forte, no caso, por exemplo, dos povos indígenas, né? A gente tem agora, por outro lado, um mundo muito mais multipolar e muito mais diverso, ou pelo menos a promessa, a possibilidade de uma multipolaridade, né? De uma diversidade semiótica, de uma diversidade de produções de sentido, de compreensões de mundo, né? Que pode ser acessada na perspectiva contemporânea e que precisa ser acessada através de uma espécie de devoração, né? De uma forma de devoração. O que isso quer dizer? De uma forma de apreensão, né? Ou de captura tradutiva do outro, né? Não é uma relação passiva com o outro, e também não é uma relação de mitificação do outro, mas é uma relação de captura daquilo que interessa no outro, ou melhor, daquilo porque só o outro interessa, num certo sentido, né? E, portanto, de saída da condição narcísica de afirmação de si, né? E esse é um dos grandes legados que o pensamento oswaldiano deixa ainda, e que tem uma relação muito profunda com a antropologia, que eu acho que talvez o Renato aprofunde, né? Um dos grandes antropólogos contemporâneos, que é o Eduardo Viveiros de Castro, conseguiu entender a lógica do pensamento tupi, dos povos falantes de línguas tupi-guarani, grande em parte através pelo menos de uma inspiração ou de uma faísca que foi acesa pelo Manifesto Antropófagos, né? Só me interessa o que não é meu, né? Essa frase, muito embora a gente eu tenha dito no começo da minha fala que a imagem, né, do índio que aparece no Manifesto Antropófago é uma imagem do primitivismo, né? Essa frase ainda assim guarda uma conexão íntima, profunda e, de certo ponto, até um certo ponto bastante misteriosa, com uma particularidade muito grande do pensamento ameríndio, né? Que é a de ser não narcísica, né? Que é a de colocar o ponto focal central da constituição, da compreensão e da construção de um mundo no outro, e não em si, né?
essa importância do outro não tem nada a ver com uma fraternidade cristã, com uma irmandade comum, né? Enfim, o outro como meu irmão, o oposto, não é nada disso, é o outro como cunhado, né? O outro não é alguém potencialmente fraterno, o outro é alguém desafiante, é alguém com quem eu posso estabelecer uma relação potencialmente de conflito ou de aliança, né? Ou de aliança profunda, né? Então, o outro, ele é o centro enfim, desses mundos ameríndios, e acho que, de alguma maneira, o Oswald de Andrade também captou isso, e a gente vai ter que recaptar isso para lidar com os outros chineses, índios, africanos, ou consigo mesmos aqui, para, né, repensar um pouco a validade disso nos dias de hoje. Tá. Eu, na verdade, teria outras questões para colocar, eu já não sei mais quanto tempo eu falei, também não sei se, enfim... Eu também não sei, mas talvez a gente... 45? Então vai, Renato. Então, Desculpa, Renato, obrigado. professor Renato Stutman, depois a gente abre para alguma pergunta e pode retomar algumas questões. Boa noite. Acho que o que eu vou falar vai ser muito uma continuidade do que o Pedro falou. Eu espero não me repetir, mas algumas repetições talvez façam sentido. Eu queria falar hoje, na verdade, um pouco sobre, continuar com o que o Pedro estava falando, sobre a relação entre antropofagia e antropologia, né? De um lado, uma arte, de outro lado, uma ciência, talvez, né? Então, um pouco essa relação entre a arte e a ciência. E a gente poderia dizer que a antropofagia, ela pode, do Oswald de Andrade, ela poderia ser lida de duas chaves, né? Uma pela reapropriação que foi feita dela pela Tropicália nos anos 60, né? Na continuidade dessa revolução na cultura brasileira, né? De pensar uma cultura brasileira desamarrada de convenções importadas. E, por outro lado, a gente pode pensar também a antropofagia oswaldiana a partir de uma leitura antropológica, né? Tanto como o Pedro estava falando, reencontrar uma ideia central que antropólogos como o Eduardo Viveiros de Castro e outros antropólogos que estudaram grupos tupi, não mais os do século XVI, que eram os ícones, né, do manifesto antropofágico, mas os do século XX, né? E que existe, de fato, uma continuidade, um paralelo entre a força desse manifesto artístico e as ideias dos próprios índios que os antropólogos puderam, então, apreender a partir da sua etnografia, né? da descrição dos modos de vida e de pensamento desses índios. E como a gente vai ver, quer dizer, a antropofagia, ela não era só uma prática, né? Era uma forma de pensamento. Canibalizar é também se apropriar do outro, né? E pensar através de uma, como o Pedro está falando, de uma dissolução de si a partir do outro. Bom, eu queria falar aqui, então, sobre um pouco essa relação entre a antropofagia do Oswald de Andrade e a antropologia, né, como ciência que se constitui no final do século XIX e que hoje, já bastante consolidada, traz bastante informações e bastante reflexões sobre os povos indígenas da América, né? A antropologia não é uma ciência voltada apenas para esses outros povos, mas ela tem, na relação com esses outros povos e nos povos indígenas, no caso da antropologia brasileira, uma relação bastante importante. Bom, de uma certa maneira, o Oswald, no último texto que ele escreve, chamado A Marcha das Utopias, ele diz que o artista é o semáforo da sociedade. E, de fato, a gente pode ver várias ideias que estão contidas num texto como o Manifesto Antropófago, de 28. Você tem ideias que vão ser muito exploradas e desenvolvidas na história da antropologia, né? E na verdade, o que ele está anunciando ali, junto, né, dentro, a gente não pode descontextualizar, tirar
o manifesto antropófago das vanguardas europeias, artísticas, mas o que tem ali é um processo de crítica, como ele vai chamar, com as palavras dele, de desmoralização do homem branco, adulto e civilizado, né? Ele quer, na verdade, o objetivo, né, desse manifesto e desse debate que está tendo nesse contexto das vanguardas modernistas, uma espécie de descolonização do nosso imaginário, né, na proposição da criação de novas formas artísticas, mas também de um novo pensamento, né? E no sentido de um novo pensamento é que essas vanguardas e o manifesto antropófago se comunica tão bem e dialoga tão bem com o que vai acontecer com a antropologia, né? Então eu queria falar um pouco, na verdade, aqui da relação do Oswald, né, criador desses manifestos, né, o Manifesto Pau-Brasil de 26 e depois o Manifesto Antropófago de 28, que são manifestos, né, que estão escritos muito no calor daquela época vanguardista, né, de proposição de uma nova forma de criar, né, e de pensar também, e como que essas ideias que já estão contidas ali nesses manifestos, ele vai desenvolvê-las na forma de ensaios mais teóricos no fim da vida dele, que são textos mais ensaísticos que ele vai publicar em 50, por exemplo, A Crise da Filosofia Messiânica, e um texto que só vai ter publicação póstuma chamado A Marcha das Utopias, né? E de certa maneira, quer dizer, ele desenvolve de maneira mais teórica, né? Quer dizer, o interessante do Oswald, né, também ele é um poeta, um artista, mas que tem uma vontade, né, de ampliar o problema da criação artística para uma discussão mais filosófica, mais ensaística, né, e é justamente o que ele vai fazer no final da vida dele. E muitas das questões que ele vai apontar ali dialogam diretamente com as discussões que estão sendo enfrentadas também nesse século XX pela antropologia, né. É interessante a gente pensar, quer dizer, hoje a antropologia é uma ciência, né? Ela está ela é ensinada no Brasil dentro do quadro das ciências sociais, né? E de uma certa maneira as ciências sociais, as ciências em geral, elas se afastaram do campo artístico. Mas se a gente for pensar na antropologia do começo do século XX, sobretudo nos anos 20 e 30, né? Quando está acontecendo todas essas coisas, você tem um namoro muito mais constante entre a arte e a antropologia. E um namoro que talvez esteja voltando hoje, né, mas que ficou muito tempo apartado, né? Então, nessa década de 20 e 30, acho que o Pedro já falou um pouco sobre isso, né, essas vanguardas, as vanguardas artísticas, elas se apropriam muito das formas, se inspiram muito em textos, em formas, né, de artes de outros povos, como a arte africana, a arte da Oceania e mesmo das Américas, né, da América do Norte e da América do Sul, né. Nos anos 29 e 30, foi publicada uma revista chamada Documão, na França, editada pelo Georges Bataille, onde você tinha justamente essa intenção de juntar a arte e a antropologia, né, e justapor textos mais teóricos, né, ensaísticos, e imagens, né, desenhos, fotografias, né? E o que se propunha ali é que através desse diálogo de pensamento e teoria e arte e forma, você teria um movimento maior de descolonização do imaginário, do pensamento, né? Então tinha uma busca conjunta e um trabalho conjunto entre antropologia e a arte, algo que talvez tenha se diluído depois, né, no século XX, e talvez hoje isso faça sentido. Não é à toa que a gente está discutindo aqui uma mesa sobre antropofagia e antropologia. Bom, então eu queria, a partir um pouco dessa ideia, né, da relação entre a arte e a antropologia, que não é uma relação imediata, né, é uma relação que a gente poderia, para usar uma outra expressão desses autores, o Gilles Deleuze e do Félix Guattari, uma relação de dupla captura, né? A ideia de que a arte se aproveita da mensagem da antropologia, e a antropologia também se inspira
pela arte, né? Uma troca. Que os interesses não são os mesmos, né? Como o Pedro estava falando. O artista vanguardista não está, ele está buscando inspiração nos outros povos. Isso não quer dizer que ele tem o mesmo propósito do antropólogo, que é entender como pensam esses outros povos. Mas, posto isso, é possível pensar um diálogo e como eu estou chamando aqui, uma dupla captura. Né? E isso, acho que o Manifesto Antropófago e os trabalhos do Oswald manifestam essa vontade de produzir esse diálogo, de produzir essa dupla captura. Né? Só para voltar ao manifesto, ele tem uma dupla fonte de inspiração. Né? De um lado, ele nasce a partir da leitura que o Oswald faz da literatura informativa sobre os povos Tupi-Guarani da costa do Brasil no século XVI. Ali ele vai encontrar fartas descrições de festins canibais, né? O famoso ritual antropofágico. E a partir dessa imagem, desses cronistas, viajantes e missionários do século XVI, que ele vai se inspirar, que ele vai encontrar essa imagem do antropófago. Mas o Oswald também, ele se interessa muito por uma literatura científica, antropológica, do final do século XIX, do começo do século XX, que vai estar tratando justamente, né, os primeiros textos de antropologia sobre o impacto, né, como pensar essas outras populações, né, a partir da nossa imagem de sociedade. Né? Então, temas como sacrifício, totemismo, né, tudo isso vai aparecer nessa bibliografia. São os primeiros esforços para entender como operam, né, os sistemas de pensamento de outros povos, como que eles se organizam socialmente, né, e tudo mais. E o Oswald vai ser um leitor dessa literatura também. Quer dizer, isso tudo está por trás da constituição do Manifesto Antropófago. Né? Que mais? Bom, quer dizer, se o Manifesto Antropófago então vai ser escrito sob a forma de máximas, né, de aforismos, ele vai, no final da vida dele, nos anos 50, escrever um grande ensaio chamado A Crise da Filosofia Messiânica, que é onde ele vai desenvolver algumas ideias contidas ali e vai mobilizar um pouco essas leituras que ele fizera no começo, né, nos anos 20. Né? Esse texto, mais especificamente, A Crise da Filosofia Messiânica, é uma tese, supostamente, que ele gostaria de apresentar para se tornar professor, né, docente da USP, da Universidade de São Paulo, mas não foi aceita, né, porque o Conselho Nacional de Educação, isso o Antônio Cândido fala sobre isso, né, exigia que ele tivesse um diploma de curso superior de filosofia, e ele não tinha. Né, então, e, na verdade, era uma tese muito pouco ortodoxa, né, muito pouco ortodoxa dentro do que se esperava de uma tese de filosofia. Né, ele faz uma leitura da história da filosofia, desde a Grécia até os dias de hoje, um sobrevoo, né, algo bastante incomum, né, num cânone mais acadêmico. Então ele foi, de certa maneira, rejeitado pela Universidade de São Paulo. E o Antônio Cândido, que fala sobre ele, até brinca, né, porque o Oswald de Andrade chamaria os meninos mais jovens do que ele, no caso o Antônio Cândido e o pessoal da revista Clima, né, a intelectualidade mais a partir dos anos 30, né, que se estabelece na Universidade de São Paulo como chateauboys. Né, e o Antônio Cândido, com toda a grandeza dele, ele fala disso de uma maneira muito legal e reconhecendo mesmo essa incapacidade do pensamento acadêmico de incorporar um pensamento mais ensaístico, mais nômade, né, como o Pedro estava falando, menos régio, real, né, que é o pensamento do Oswald de Andrade. Então eu queria falar um pouco desse trânsito dele, da poesia para uma suposta filosofia, passando pela antropologia. Né? E, na verdade, o que ele queria fazer com essa tese, né, que não virou uma tese, era pensar, quer dizer, o seu manifesto estava propondo, em primeiro lugar, né, o manifesto para o Brasil, sobretudo, mas depois o manifesto antropófago,
um manifesto para a arte brasileira, ele quer mostrar que, quer dizer, pensar a arte brasileira é também pensar o pensamento brasileiro, né? Então ele estava querendo provocar um pouco o que seria um novo pensamento brasileiro. E um novo pensamento brasileiro não é simplesmente um pensamento que pensa o Brasil, né? Mas é um pensamento que pensa diferentemente, né? Não basta pensar o Brasil a partir do cânone que vem de fora, e só isso em si daria uma marca para o pensamento brasileiro, mas é preciso um pensamento brasileiro adjetivado, né? E nesse sentido, um pensamento brasileiro deveria ser um pensamento afetado por esse pensamento antropofágico, que por sua vez é inspirado nos povos indígenas, né? Ainda que, como o Pedro estava mostrando, uma inspiração, né? O que ele tira disso? Então, a tese dele, né, nessa crise da filosofia messiânica, é basicamente que ele é uma crítica ao cânone da filosofia europeia, né? Ele vai dizer que a filosofia europeia messiânica ela está baseada num paradigma patriarcal, transcendente, né? E é preciso fundar um pensamento brasileiro como um pensamento antropofágico, né? Ele está fazendo uma oposição entre messianismo e antropofagia, e um pensamento que ele vai mostrar também que é um pensamento utópico, né? Ele está um pouco aí no fim da vida dele, ele sempre foi muito próximo do marxismo, né? Mas aí no fim da vida dele ele se coloca a questão, quer dizer, um dos estandartes do marxismo era fazer uma crítica a um socialismo utópico, propor um socialismo científico, e ele se pergunta, né, lá no final, nesse último texto, se não é preciso voltar para a utopia também, para criar novas formas de pensamento e de política mesmo, né? Então, esse pensamento antropofágico e utópico seria uma filosofia, uma nova filosofia brasileira, no sentido de diferente, contaminada por essas leituras que ele fez de antropologia e de etnografia, né? Uma filosofia, então, fecundada pela antropofagia, né? E aqui, nesse sentido, como proposta, né, não como desenvolvimento, ele se encontraria com muitos desenvolvimentos, não da filosofia, talvez, mas mais antropologia atual, como, por exemplo, o Eduardo Viveiros de Castro, que o Pedro acabou de citar, né? E tem uma coisa muito bonita que ele fala, que parece que dá sentido um pouco para o Manifesto Antropófago, que nesse texto, esse último texto dele, A Marcha das Utopias, ele vai dizer, quer dizer, você tem aí, no século XVI, você tem, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do pensamento europeu, né, a consolidação do mundo ocidental, né, e no século XVII, a consolidação de uma filosofia racionalista, né, mas, ao mesmo tempo, você tem um contrapensamento, que seria o que ele chama de pensamento utópico. E ele diz que esse pensamento utópico ele se deve ao impacto e ao espanto causado pela descoberta, que na verdade é uma invasão da América, né? Quer dizer, o mundo indígena seria aquele que já contribuiria desde o século XVI para a criação de um contrapensamento, né? Que viria arejar esse mundo hegemônico da Europa, do Ocidente, né? E é um pouco isso que é o que ele chama no Manifesto Antropófago de Revolução Caraíba, né? Um pensamento, outro pensamento. E aí ele vai chamar isso esse contrapensamento como uma de utopia, né? Ele faz referência aos grandes textos utópicos do século XVI e XVII, né? A Utopia do Thomas Moros, o Campanella, o Bacon, né? E ele vai mostrar que, na verdade, a tese dele é essa, né? Esse pensamento que propõe uma outra coisa, uma coisa nova, ele estaria associado à descoberta da América, que é a descoberta de um novo mundo, que é a descoberta, na verdade, de um outro possível, né? Que a descoberta da América ela instaura um pensamento sobre outros possíveis que não são mais o que a gente é, né? O que é bastante interessante. Então, a partir daí, ele propõe um pensamento que é antropofágico, né, e, ao mesmo tempo, utópico, né, um pensamento brasileiro que não é um pensamento necessariamente sobre o Brasil, né, mas é um outro modo de pensar, um modo contra-hegemônico. Bom, enfim, acho que eu queria falar
tinha pensado em falar algumas coisas que o Pedro já tocou também. É interessante também quer dizer, o Oswald, a gente tem que pensar muito ele como o Eduardo Viveiro de Castro fala que ele tem contrapõe um pouco o Mário de Andrade do Oswald de Andrade, né? Que ele diz que o Oswald de Andrade é um pensador, ele é marcado por uma inconsequência visionária, né? Diferente do Mário de Andrade, né? Que está muito mais pautado, quer dizer, o Mário de Andrade foi atrás dessas referências, dessa inspiração, né? O Oswald fala muito dessa inspiração nos povos tupi-guarani, nesse novo mundo, mas é interessante que nesses textos mais maduros dele, onde ele poderia ter retomado isso, né, o primitivo aparece meio em termos genéricos, filosófico demais, né? E ao contrário do Mário, quer dizer, ele mantém a ideia que ele extraiu desse mundo outro, mas ele não aprofunda na realidade, né, na concretude desse outro mundo. Ele abandona um pouco o que ele leu ali nas literaturas informativas. E o Mário de Andrade, ao contrário, ele vai em busca, né, ele vai viajar ao Brasil. Se não me engano, o Mário de Andrade acho que não teria saído do Brasil, né? E o Oswald de Andrade, como diz o Paulo Prado, na introdução do Manifesto ao Brasil, descobriu o Brasil em Paris, né? Na verdade, né, e descobriu o canibalismo em Paris. Então, de uma certa maneira, são dois autores que se completam, né? Um mais pelo mergulho no concreto e o outro que vai desenvolver uma ideia. Quer dizer, se o Mário Maduro é um Mário que vive uma transformação em etnógrafo, o Oswald ele busca uma transformação em filósofo, né? E seria interessante a gente pensar que hoje em dia é possível juntar essas coisas, que na verdade a filosofia visionária do Oswald não está tão longe do mergulho etnográfico do Mário, né? Que é uma coisa interessante pensar também. Bom, que mais? Aí eu queria, não sei se eu tenho ainda algum tempinho, só duas ideias que eu queria falar, que estão no manifesto e que retomam nesses textos finais, né, a Crise da Filosofia Messiânica e a Marcha das Utopias, que são textos que aparecem, são temas que aparecem de maneira muito forte no manifesto e vão ser retomados de maneira mais ensaística e teórica na Crise da Filosofia Messiânica. E então esses dois temas, em primeiro lugar, é a ideia do matriarcado, e em segundo lugar a gente vai ver o elogio do racional e irracional, né? Uma coisa que o Pedro tocou aqui. Ele vai falar muito que são duas ideias de novo, né? Que elas, à primeira vista, elas aparecem como uma impostura intelectual, porque projetam no mundo dos outros algo que não existe, que é distorcido, mas ao mesmo tempo, se a gente for entender bem esses temas, eles trazem com eles uma potência, né, de novo, de pensamento que é importante, né? A ideia do matriarcado, e as duas, eu queria frisar aqui, é que essas ideias estão muito, na verdade, elas foram desenvolvidas pelo Oswald a partir da leitura que ele faz de textos de antropólogos, né? E ambas, na verdade, se apresentam como utopias, né? Vou tentar explicar de uma maneira mais clara. Ele vai falar, né, no final do manifesto, ele faz uma evocação a esse matriarcado de Pindorama, que ele fala, né, contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucuras, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. E esse, na verdade, ele tá fazendo uma referência, o Oswald, a uma discussão que estourou na segunda metade do século XIX, entre os primeiros antropólogos, se o começo da sociedade humana, no começo você tinha um matriarcado, um regime onde as mulheres mandavam, e de uma certa maneira não havia reconhecimento da figura do pai, e de outro, autores que diziam que o patriarcado é a origem da sociedade, que o pai é a forma primeira de dominação e, portanto, de Estado.
E isso é uma longa briga e o Oswald de Andrade vai assumir o lado do matriarcado, né? Que inclusive vai ser uma tese que que é bastante simpática ao Engels, quando vai escrever o texto dele sobre a família, que justamente é uma crítica a uma família patriarcal, que seria uma família que não é a família natural, né? Não é o patriarcado não é a única maneira de estabelecer relações familiares e de organização social, né? E, em resumo, ele vai fazer tem um autor que ele se pauta bastante, o Oswald, que é o Barhofen, que é um autor alemão, que escreveu um livro sobre o matriarcado, isso que vai ser um livro sobre o direito matriarcal, né? E dizendo justamente isso, que é possível a gente imaginar um tempo em que a família não estava organizada a partir de uma autoridade paterna, e ele vai fazer um monte de suposições, dentre elas, né, o Barhofen vai falar que nesse primeiro momento não só não existia uma autoridade paterna, como não se reconhecia a filiação paterna. E você tinha só mães e filhos, e você tinha também por trás aí um estado maior de promiscuidade, em que você não tinha uma família, a família tal como a gente entende hoje, ela ainda não existia. E assim, da mesma maneira que não existia essa família aglutinada por uma figura de autoridade, ainda também não existia propriedade privada e também não existia Estado. Quer dizer, o patriarcado ela não é uma forma natural de família, mas é uma forma histórica que acontece a partir de um determinado momento. Bom, a hipótese do matriarcado ela não é verificável, né? Nem em arqueologia, nem em antropologia, né? Ela não pode ser verificada empiricamente, né? Houve uma confusão, uma leitura, né? No entanto, mesmo os povos tupi, que são a imagem do antropófago, eles estão longe de serem um exemplo desse matriarcado, né? Onde as mulheres onde você, né? No entanto, de novo, o mais importante do que entender esse conceito como algo empiricamente comprovável é pensar a potência desse conceito, por exemplo, essa ideia de matriarcado, né? O que ele está propondo aqui é justamente pensar um outro mundo, né? Sem autoridade centralizada, sem dominação masculina e sem propriedade privada, né? Pensar um outro mundo possível, né? Então esse é um ponto. E ele vai voltar, interessante que ele volta lá nos anos 50 para falar de matriarcado, e ele insiste nessa tese do Barhofen, né? Dizendo que eu vou citá-lo, ele diz exatamente: no mundo do homem primitivo, que foi o matriarcado, a sociedade não se dividia ainda em classes, né? E ele apresentava-se sobre uma tripla base: o filho do direito materno, a propriedade comum do solo, o Estado sem classes, a ausência de Estado. Quando se instaurou em estado de classes, como consequência da Revolução Patriarcal, uma classe se apoderava do poder e dirigia aos outras. Passava-se, então, a ser legal o direito que defendia os interesses dessa classe, criando-se uma posição entre esse direito, o direito positivo e o direito natural. Sendo aquele um direito legislativo, exigia obediência. Estabeleceu-se, então, a organização coercitiva, que é o Estado, personificação do legal, né? E ele vai dizer também que o matriarcado é o mundo da antropofagia, o mundo em que os homens se devoram, e já o patriarcado é o mundo da escravidão, é o mundo da servidão e das classes, né? Então, na verdade, ele está criando imagens, né, de pensamento, né? De um lado, o matriarcado e a antropofagia, de outro lado, o patriarcado e o messianismo, né? Outra oposição entre matriarcado e patriarcado é que o matriarcado estaria para o ócio e o patriarcado para o trabalho, né? E aí a grande utopia, né, que ele vai mostrar que talvez se vislumbre no nosso mundo o nosso mundo, segundo Oswald, ele está muito pautado numa lógica marxista. A gente pode reencontrar esse primeiro momento, esse matriarcado novamente,
né? E justamente no mundo em que a técnica, que é na verdade um instrumento do trabalho, vai possibilitar novamente o ócio, né? E aí é por isso que no último texto dele, A Marcha das Utopias, ele vai dizer: o matriarcado, na verdade, ele tem que ser pensado como uma utopia, né? Não só uma coisa que a gente, menos uma coisa que está atrás, que a gente pode retomar, que a gente pode remontar, mas algo que pode ser conquistado, né? Algo que a gente pode conquistar, né? Então, bom, na verdade, eu acho que tem muita coisa ainda que eu poderia falar, só para tentar concluir, né? Senão vai ficar tarde. Quer dizer, a mesma coisa a gente poderia falar dessa outra forma, quer dizer, os dois pontos antropológicos que ele vai, duas ideias fortes que ele vai se apropriar. Então é dessa ideia do Barhofen de um matriarcado, ausência de propriedade, de dominação, e a outra é de um autor chamado Lucien Lévy-Bruhl, que é a ideia de um pensamento pré-lógico, né? E que a princípio isso parece como uma impostura teórica, porque está dizendo que é um pensamento pré-lógico no sentido de que ele não é perfeitamente lógico, mas o próprio Oswald, nesse texto, nesses últimos dois textos, a crise da filosofia messiânica e a marcha das utopias, ele vai mostrar como o próprio Lévy-Bruhl se retratou nos últimos trabalhos dele, para mostrar que a palavra pré-lógica, na verdade, ela poderia ser substituída por uma outra ideia de lógica, como uma outra lógica, né? Algo que seria ideia que vai ser absolutamente desenvolvida e estabelecida pelo Claude Lévi-Strauss, que é o maior antropólogo do século XX, né? Mas essa ideia de pensar uma outra lógica, uma lógica que não pode, da mesma maneira que o Freud mostrou que a gente não pode simplesmente a loucura, né? Todo homem tem a racionalidade, ela é muito maior do que a gente pode imaginar, né? O Lévi-Strauss também é um desses pensadores que vai mostrar que é preciso apontar para essas outras dimensões da razão, que ela não pode ser simplesmente reduzida a uma razão regional, que é a razão do mundo ocidental, do mundo europeu, né? E, enfim. Então, o que o Oswald propõe, eu acho que isso está desde o manifesto até os últimos textos dele, é uma revolução, né, no sentido de uma transformação, e que é também no sentido de uma utopia, né, de imaginar. Quer dizer, o princípio de toda transformação, de toda contestação, é se interessar e imaginar outros mundos possíveis. E, nesse sentido, a arte e a antropologia, elas poderiam dar as mãos, né? Porque tanto uma quanto a outra estão interessadas em outros mundos possíveis, né? E é o que ele vai chamar, por exemplo, desse novo matriarcado, desse selvagem tecnicizado, dessa revolução caraíba, né? Quer dizer, o princípio de tudo é a gente conseguir imaginar o mundo possível. E o que ele vai mostrar é que a imaginação desse mundo possível no Ocidente, ela está muito atrelada à experiência desses outros povos, né? Desses povos indígenas, desses povos que têm uma razão diferente, uma organização social diferente, mesmo que a gente não possa encaixá-los nessas ideias, nessas imagens de matriarcados e tal, mas eles são capazes de nos mostrar um mundo diferente. E aí, para fechar, só retomando o que o Pedro falou, da mesma maneira que eles nos propõem utopias, a gente não pode, para pensar o nosso mundo, simplesmente, a gente pode devorá-los, mas essa devoração, essa apropriação desses outros povos como fontes de inspiração e de utopia para o nosso pensamento, para a nossa arte, ela não pode se dar sem compromisso, né? Então, eu acho que isso é isso que é importante que esses autores, por exemplo, nesse sentido, eu acho que é importante retomar o Mário de Andrade aqui nessa homenagem ao Oswald, né? Porque ele mais do que ninguém colocou a importância
para pensar a cultura brasileira, de inventariar e promover um movimento de, digamos assim, salvaguarda das outras formas culturais, né? Que é só assim, não se trata simplesmente de pensar uma cultura nacional, ponto. É importante você você valorizar essa diferença, né? Que isso é tão importante ou mais importante do que pensar a cultura brasileira, é garantir a pluralidade de manifestações. Então, enfim, eu acho que nesse sentido essa possibilidade que eu acho a mais saudável de todas, de ter esse contato, esse diálogo entre esses artistas, poetas, literatos e os antropólogos, né? Cada um podendo ser um pouco um e outro. Obrigado, acho que é isso. Sabe que, embora vocês dois insistiram na complementaridade entre vocês das falas, né, rebatimento, tem eu entendi que tem aí são duas posições diferentes, uma chamando a atenção para os limites da antropofagia e outra chamando a atenção para as expansões da antropofagia. Eu quero dizer que eu estou convencido pelos dois argumentos, então me sinto muito bem de estar exatamente aqui no meio. Eu, então, passaria a palavra para vocês, se tiverem alguma questão, comentário. Talvez eu pudesse vir mais perto aqui. Tem microfone aqui, tem Estélio, microfone, ali, ótimo, obrigado. na plateia. Tá, muito Aqui, bem, ó. obrigado. Parece um pouco paradoxal, mas tomando como base a estruturação filosófica do manifesto, vocês acham que ele contribuiu, de certa forma, para que uma visão mais elitista ou parcial fosse desenvolvida ao redor da identidade nacional? Isso, que uma visão elitista fosse desenvolvida em relação à identidade nacional, tomando como base o manifesto. Eu não sei se eu entendi muito bem. Você acha que o manifesto contribui para a formação de uma noção elitista Isso é um questionamento. de cultura? Vocês acham que esse manifesto contribuiu para que uma visão elitista fosse desenvolvida? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que você até poderia dizer que, de alguma maneira, o Oswald de Andrade representava, enfim, que ele era da elite paulistana, etc, etc. Então, era um ponto de vista de elite sobre isso, sobre, enfim, um ponto de vista da elite sobre o Brasil e assim por diante. Mas eu acho que, pelo contrário, o que ele faz é justamente oferecer modos de subversão de posições de assimetria, de desigualdade econômicas, culturais, criativas e assim por diante, né? O problema é levar isso às últimas consequências, né? Saber como levar as últimas consequências. E aqui eu queria fazer a ponte com o que o Renato estava falando no final da fala dele, né? Levar as últimas consequências, esse impulso utópico, e saber como é que a gente poderia não só devorar, como reconstruir ou reimaginar utopias que são aquelas nas quais a gente consegue conectar mundos, né? Fazer conexões entre mundos e desmontar a ideia de um mundo hegemônico, imposto, consumível, que é aquela que a gente tem hoje. Então, eu acho que é o oposto, né? Eu acho que tem até uma coisa, acho uma frase do Oswald que no final, acho que no final da vida ele foi muito obliterado, assim, muito esquecido. Aí tem uma frase que eu acho que é dele, que ele falava: vocês ainda vão comer o biscoito fino que eu faço, porque é uma coisa da incompreensão. E eu acho que, porque assim, ao mesmo tempo, quer dizer, acho que o grande desafio do modernismo era fazer uma síntese do moderno, do popular e do erudito, né? Tornar o popular erudito, o erudito popular, e isso nem sempre foi digerido, digamos assim, por pelo popular, né? Eu acho que talvez a Tropicália tenha levado isso mais adiante, essa popularização, né, do ideal antropofágico, né? Não sei, acho que a ideia era justamente era acabar com essa distinção, né? Por exemplo, o Guimarães Rosa, eu acho que é um exemplo muito importante, assim, dessa proposta que está aqui. Apesar dele ser de uma outra geração, ele tenta transformar a linguagem popular em literatura, né? Quer dizer, transformar a nossa língua a partir de uma fala falada, né? Não de um português.
Então acho que tem esse aspecto. E aí com a Tropicália você vai ter essa ideia, né? De ter uma coisa que tem que ser a coisa que o Gil fala, né? Eu quero mesmo que a minha música toque no rádio, né? Não quero que é para meia dúzia, eu quero que todo mundo ouça. E mais uma coisa que é elaborada, que é poesia, né? Então acho que esse mundo modernista iniciou uma coisa, mas foi de muita que demorou muito tempo para ser digerido, né? Eu acho que hoje a gente está conseguindo, 90 anos depois, ainda é impactante ler o manifesto, né? Eu acho que isso é legal, né? E talvez ele seja mais popular hoje, ele possa ser, né? Talvez a Tropicália tenha conseguido fazer isso, mas com os limites dela, né? Não sei até que ponto. Enfim, Antônio Cândido, a visão dele sobre isso é a seguinte: ele diz, olha, de fato, os modernistas são uma elite paulistana. E, de certa forma, o público também é elite, é o público dos modernistas, né? De elite para elite, mas com uma diferença fundamental. Os modernistas e o Oswald estão incorporando personagens populares, isso é inédito na literatura, estão incorporando temas populares, estão incorporando a linguagem, a fala. Bom, e aí, digo eu, uma vez que você incorpora, aí, como diz o povo, já era. Quer dizer, você liberta uma potência e aí, de alguma maneira, não tem mais controle. Que bom. Enfim, um comentário. Alguém mais? Aqui. Por favor. Bom, meu nome é Paula, a pergunta é para o Pedro, mas o companheiro também pode participar da reflexão que eu gostaria de fazer junto com vocês. A gente pode pensar na população indígena do Brasil, na década de 20, completamente diferente do que é hoje a população indígena brasileira, que provavelmente chega aí a 304 mil índios no Brasil. E recentemente, essa semana, eu acabei vendo o filme Xingu, do Fábio Meirelles, e aí a gente começa a imaginar a atuação dos irmãos Vilas Boas na Amazônia. Até que ponto, né, os irmãos Vilas Boas, eles estavam a serviço num determinado momento, principalmente a partir da década de 60, da ditadura militar. Em 1961, a gente tem a criação do Parque Nacional do Xingu, durante o governo Jânio Quadros. E, a partir de então, aquelas nações indígenas, não é, ficariam, talvez, protegidas de uma invasão colonial, de uma invasão antropofágica, digamos assim, não só de outros países, como do próprio garimpo dentro do Brasil. E aí eu fico pensando, até que eu gostaria de refletir junto com vocês, até que ponto, não é, esse movimento antropofágico e o próprio movimento tropicalista da década de 60, Caetano e Gil, Torquato Neto, não é, até que ponto isso contribuiu para que esse processo de devastação mesmo da cultura indígena no Brasil, houvesse um freio nessa situação. Então, mesmo depois da criação do Xingu, do Parque Nacional do Xingu, a gente percebe que esses nativos, hoje, eles estão muito mais, do ponto de vista antropofágico, ocidentalizado, civilizado, entre aspas, do que propriamente, não é, uma cultura nativa, a cultura nativa. E até que ponto a gente poderia pensar numa forma da gente impedir, não é, que esse processo de devastação dessa cultura, né, ele continuasse sendo dizimado como está sendo hoje, né? Então, quer dizer, será que eles seriam os últimos nativos da América, não é? Então, eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre isso. Ok. Bom, eu acho que é o seguinte, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que os povos indígenas que existem hoje no Brasil, eles estão
muito longe. Aqui, na verdade, a gente tem esse problema da aculturação, né? Essa é uma falsa noção, né? Se eu for num restaurante japonês, se eu for para o Japão e comprar um kimono, usar um kimono, aprender, sei lá, karatê, eu não vou virar japonês, eu vou continuar sendo brasileiro, certo? As operações de transformação cultural ou de tradução cultural, elas não levam necessariamente ao desaparecimento da cultura, né? Então, a gente tem hoje em dia povos indígenas que se vestem com roupa dos brancos, que dirigem carro, etc., etc., mas isso não quer dizer que eles não sejam mais ou menos nativos do que eles eram antes. Isso quer dizer simplesmente que eles estão começando a aprender a lidar com as ferramentas e os signos, né, corporais e estéticos e de pensamento do nosso mundo, né? O problema é que eles fazem isso com categorias que a gente, de pensamento e de prática política, que a gente ainda não conhece bem. Os antropólogos conhecem um pouco melhor, o resto não, né? E não só eles fazem isso com categorias próprias, como eles fazem com categorias antropofágicas. Eles sempre foram especializados em devorar os outros, e especificamente em devorar os modos dos outros, ou seja, as maneiras de se alimentar, de falar, de se vestir, etc. E fazem isso de uma maneira estratégica, né? É claro que isso não diminui o impacto genocida, o impacto da condição de barbárie que eles vivem hoje, que era muito pior na década de 20, né? Mas, enfim, é claro que o caos da saúde, o caos, enfim, da mineração, das madeireiras, etc., ainda é uma questão gigantesca sobre a qual nós temos responsabilidade, nós os brasileiros, né, mais do que eles, porque eles são vítimas desse processo. Por outro lado, eles também agora são agentes da própria história, do próprio processo, da construção de um imaginário cultural e político, etc., deles mesmos, né? Então, só para a gente entender, né, que é isso, eles não são os últimos remanescentes dos últimos índios das Américas ou do mundo. Por um certo lado, sim, mas por outro lado, isso não quer dizer que eles estejam em vias de desaparecer ou de se diluir na sociedade nacional. Pelo contrário, cada vez mais eles estão vivos, estão crescendo e estão extremamente, a cultura e os modos que a gente chamaria de uma ritualização, de uma vida cultural tradicional, são vivíssimos, né? Um exemplo que eu gosto bastante para a gente entender isso é dos Machacali, que é um povo de Minas Gerais que vive num território totalmente arrasado, né, que não tem nada e tal, há muito tempo, e que tem uma vida ritual intensíssima, fortíssima, né, feita através daquilo que tem por ali, né? Então eles usam, sei lá, a tinta da escola para fazer as pinturas corporais na falta de tinta, os elementos que tem ali para constituir a materialidade deles, né? Ritual. E uma das coisas que eles fazem que é absolutamente genial é um celular de argila, de lama, para poder conversar com os espíritos das ariranhas, né? Então, quer dizer, isso é ótimo, entende? Isso é uma forma de antropofagia ao pé da letra e extremamente sofisticada. Você faz um celular de argila para conversar com os espíritos das lontras que não existem mais ali, certo? Os bichos lontra não existem mais ali naquela área há muito tempo, já não tem mais caça, não tem mais nada, né? No entanto, a forma de comunicação com isso que a gente chama de natureza, mas que para os povos indígenas é outra coisa, né, está integralmente preservada e se manifesta através de uma estratégia absolutamente sofisticada. Veja bem, eles entendem o princípio do que é um celular, muito, né, com uma velocidade muito maior do que a gente imaginaria, e transformam o celular numa coisa muito mais interessante até do que aquilo que a gente faz com celulares. Incrível que eles continuam tão mais índios porque, de certa forma, nunca foram. Tem mais alguma pergunta aí? Cadê a menina com o microfone? Não, só você. Já está aqui o microfone, gente. Pode fazer, por favor. Voltou. Pensando até nesse último debate, vocês disseram dessa antropofagia, que faz parte da dinâmica da cultura, e que o Salins fala disso, o Viveiros fala disso, e pensando que os indígenas acabam há muito tempo, não só os indígenas, mas isso faz parte da dinâmica da cultura, essa antropofagia. A antropofagia também do índio, essa forma do índio participar das dinâmicas do Estado também, ou através de movimentos sociais, ou até mesmo como o próprio entrando dentro do Estado, também poderia ser uma estratégia de, através da antropofagia, você se apoderar de algumas partes, de alguns instrumentos do seu inimigo para combater o Estado, né? Seria uma
forma de sociedade contra o Estado aí, só que antropofágica, né? Eu me apodero dos instrumentos que o meu inimigo me fornece para poder guerrear, digamos assim. E é claro, dando continuidade para algo que permanece da antropofagia, que o Vieira vai falar, se não me falha a memória, do que permanece nas populações indígenas, da antropofagia, que isso permaneceria na cosmologia, só que em outros termos. E talvez essa antropofagia a gente esteja vendo nisso, né? Queria que vocês comentassem isso, a gente esteja vendo nessa participação, nessa inserção das populações indígenas na dinâmica do Estado como uma forma de combater o inimigo. E também, só para completar, e pensando nisso, só para completar, a ideia de nós, uma emergência de nós tomarmos a antropofagia também para absorver algumas coisas das populações indígenas, como se a gente for pegar os textos da Manuela, quando ela fala de que a biodiversidade é um produto do meio de vida dessas indígenas, e de que seria um momento talvez de a gente pegar essa antropofagia para a gente tentar absorver alguma coisa disso também, em vez dos índios que vêm há muito tempo absorvendo partes da nossa sociedade, termos da nossa sociedade, nós absorvemos um pouco disso também, um pouco dessa dinâmica nova principalmente que traz com a preservação ambiental, que acho que a Manuela vai colocar, de que o modo de vida desses indígenas é benéfico para a preservação ambiental, enquanto a gente deveria que aprender, talvez, com esses modos de vida. Então, aprender a antropofagia, nesse caso. Não, acho que é isso mesmo, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, quer dizer, essa ideia de que existe que a antropofagia, bom, para quem, a gente talvez não falou tanto disso, mas você tem esses autores que vão descrever os modos de pensamento dessas populações indígenas e que estão dizendo, quer dizer, o canibalismo, a antropofagia não é simplesmente uma prática, mas é um modo de pensar, né, que é de você se apropriar do externo, né, você se apropriar do exterior. E só que a gente sempre tem que tomar um pouco de cautela, porque também não é assim, né? Você não é uma máquina de digestão que pode vir tudo de fora. Tem que pensar os limites também, né? Então, mesmo na questão da política do Estado, né? Os índios no Estado, sim, eles vão se apropriar desses cargos, dessas situações de uma maneira a partir do modo que eles têm de encarar a alteridade. Mas a gente tem que lembrar sempre que os nossos modos de vida, de existência, eles colocam problemas para eles também. Então, que não é simples assim, né? A gente devora e tudo bem, né? Que é o contrário, quer dizer, tem duas posições possíveis da antropologia. Uma é uma super pessimismo, né? De que é da aculturação, de que os índios vão acabar, de que a gente está colocando um xeque-mate para eles, e o outro é achar que por conta desse motor antropofágico tudo pode ser digerido, devorado e tal, né? Eu acho que tem também tem algumas coisas indigeríveis aí, tem mal entendidos também, né? Nesse jogo. Então acho que, enfim, só completar, não, ainda bem que tem coisas que não são digeríveis, né? Talvez eles ensinem justamente isso, né? Aquilo que é para cuspir, né? Que não é para comer, porque a antropofagia é seletiva, né? Você come aquilo que vale a pena comer, o que não vale a pena você cospe, né? Eu acho que a gente também tem muita coisa mas às vezes você engasga, que precisa ser jogado fora. Oi? Às vezes você engasga, às vezes você não engasga. Quer dizer que você está lendo os maiores autores de antropologia contemporânea, né? Marshall Salles, Manuela Carneiro da Cunha, Eduardo Vieira de Castro, mais uns 2 ou 3 aí, não precisa de mais nada.